é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Bem, estou aqui hoje com quem? Com Anabel Sampaio. Ela é egiptóloga, escritora, ela é um poço de conhecimento. Tudo bem, Anabel? Como vai você? Oi, como vai? Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. Nossa, é uma honra estar contigo, você sempre compartilhando aí todos os seus conhecimentos, né? Sim, faço o possível. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente interessante. Viagem no tempo. Sim, estou aqui às ordens para poder responder. Bom, Anabel, tem um monte de perguntas. Quando eu coloquei esse post na internet, começaram a mandar um monte de mensagens lá sobre esse tema. Então vamos lá. Anabel, você acha que o tempo está passando rápido demais? Por quê? De fato, o tempo está passando mais rápido. O tempo ele é incoerente, ele é inconstante e ele tem vulnerabilidade eletrostática. O que quer dizer isso, Cris? Ele está relacionado com a energia eletromagnética da Terra. Como a Terra passa por um caos eletromagnético, está havendo um desalinhamento da barreira de frequência, porque nós temos três barreiras de frequência que envolvem a Terra. Uma delas é a barreira eletromagnética que vai da superfície até a ionosfera. Está havendo uma perda de magnetismo da Terra e com isso a frequência do coraçãozinho da Terra está muito acelerado e isso repercute diretamente no tempo. Então, o tempo, no calendário maia, falava que o mundo ia se acabar em 2012. Na verdade, não era que o mundo ia se acabar. Nós entramos num novo ciclo de tempo. Nós temos aqui, o ciclo não é linear. O tempo tem outras dimensões que nós desconhecemos. Os aparelhos que a gente tem para mensurar o tempo hoje em dia, mesmo o relógio atômico, são ultrapassados. Porque o tempo agora, ele ganhou uma nova fase, uma nova mensuração. Ele não é só frequência, ele tem amplitude, ele é muito mais complexo do que a gente pensa. E por que os relógios não mostram isso, Anabel? Porque os nossos coeficientes temporais, eles estão muito arcaicos. Eles estão todos baseados na teoria da relatividade, que já por si, já caiu por terra. O próprio Einstein, quando ele faleceu, ele estava desenvolvendo a teoria do campo unificado, que entrava tudo, englobava não só a gravidade, como também energia eletromagnética. E nossas constantes temporais estão todas com base na teoria da relatividade, o que está muito arcaico, muito ultrapassado. A gente tem que dar uma renovada, porque já surgiu o quê? A teoria das cordas, né? A mecânica quântica já avançou. E os nossos coeficientes, medidores de tempo, continuam arcaicos, sabe? Não dá mais para poder ter um reloginho que vai girando os ponteiros. O tempo ganhou uma amplitude e uma característica muito própria, muito peculiar. Anabel, tem uma pergunta aqui que não quer calar. Por que o tempo, o clima está tão caótico? É verdade que o passado pode estar sendo mudado? Olha que interessante essa pergunta, hein? Pois é, o tempo ele é incoerente, ele é caótico. Nós não vivemos numa linha do tempo que é o passado, o presente e o futuro. Na verdade, a linha do tempo ela é circular, o passado está aqui ao lado, né? E como que eu falo, essa englobação, esse pareamento de uma dimensão na outra, isso é um processo dinâmico, isso aí está acontecendo muito ultimamente. Realmente o passado, estão acontecendo algumas coisas nesse Bactum do calendário maia
que não é só essa aceleração do tempo, mas também alguns fenômenos que nunca ocorreram antes, como o passado está sendo mudado de forma documental. O que eu digo isso? Não adianta você refutar certas coisas, né? Tipo assim, você tem uma foto de família lá na sua casa. De repente, você estava do lado direito da foto e você passa a estar do lado esquerdo da foto. Então, tem acontecido isso. Esse fenômeno recebeu o nome de fenômeno Mandela. Por quê? Mandela foi um líder sul-africano que faleceu em 2014, se eu não estou enganada. E assim, tem um grupo de pessoas espalhadas no mundo que alegam que não, que Mandela morreu na década de 80, sendo que ele estava preso de 60 a 90. E assim, eles descrevem assim, com riqueza de detalhes o funeral de Mandela na década de 80. Então, mas que história é essa? Como? Um grupo, pessoas que moram em lugares totalmente diferentes, narrando com detalhes um funeral que, na verdade, ocorreu em 2014. Né? Nossa, então, assim, alguns fatos estão sendo mudados. Pode ter sido uma linha paralela do tempo, uma dimensão paralela, que se encostou e uma parte da população realmente tem a convicção que foi o passado que ocorreu aí. Por isso que tem essa questão do efeito Mandela, é isso então? É isso, o efeito Mandela. Tipo assim, a Volkswagen. Antigamente, a Volkswagen, que eu me lembro perfeitamente, o símbolo dela era inteiriço. Hoje, se você perceber, ela é cortada, tem um corte entre. E eu fui pesquisar parece que há muitos anos atrás, o primeiro símbolo nunca foi inteiriço. E tem algumas combis que eu consegui fotografar, que o símbolo é inteiriço. Como que a Volkswagen, ela mesma alega que nunca foi? E também outros fatos também que estão mudados, da Cinderela que pergunta para o espelho mágico, espelho, espelho meu, tem alguém mais bela do que eu? E se você for ver aquelas fitas mesmo, da antiguidade, desse mesmo desenho, são outros dizeres, não é isso? É meu espelho mágico, existe alguém mais... Então, tem alguns dados que estão sendo mudados em sua concepção documental. Tá? Que a gente não consegue entender. O clima está conturbado também por conta disso. Nós estamos passando por um caos eletromagnético, a frequência, a Terra está perdendo o magnetismo e com isso o coração da Terra, que é a frequência Schumann, está muito acelerado. O laboratório que faz esse controle, que é russo, ele já constatou que antes era de 7,8 Hz e agora está mais de 16 Hz, quer dizer, teve uma aceleração brutal, o eixo do polo magnético está se acelerando para a Rússia, então, quer dizer, nós estamos sofrendo um caos eletromagnético e está repercutindo no tempo. Nossa, que coisa louca, né? Parece coisa de ficção, mas quem disse que a ficção não é realidade? Não. Pois é, muita coisa, né? O que é o tempo, como ele está configurado para o homem? Diz aí, Anabel. É muito interessante, porque eu estou escrevendo o livro Operação Cronos, então eu tive que estudar mesmo a fundo. E o tempo é uma algema para o homem, tá? É um modo de colocá-lo na Matrix. Sim. E nós fomos, assim, foi configurado o tempo no corpo do homem e na energia eletromagnética da Terra. Então, nós estamos diretamente, intimamente ligados. E o tempo foi colocado no nosso corpo através do átomo de hidrogênio, que é o átomo que nós mais temos no corpo. Nós temos, assim, a água, o nosso corpo tem 75% de água, e a água tem 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Então, assim, o tempo está configurado. E vocês podem ver que o hidrogênio ele é utilizado no átomo de Bohr, no CERN, né, no laboratório de partículas de aceleração. Quer dizer, é um átomo poderoso que tem a propriedade de quantitizar. Não sei se existe esse termo, mas ele se desdobra. Nós, através do átomo, que é um átomo simples, a gente poderia se desdobrar, porque os mundos paralelos estão, na verdade, dentro de nós, dentro da nossa parte atômica, dentro das nossas células, que tem a capacidade, através do átomo de hidrogênio, se desdobrar. É um assunto, assim, muito interessante, que eu estou apaixonada pelo assunto. Olha, que interessante, Bel. Bom, a Bel sempre deixa a gente, assim, com muitas perguntas a tiracolo, porque é tão gostoso falar desse assunto, né, Bel? Sim.
Será que essa multidimensionalidade toda que nós possuímos, talvez a gente não tenha tanta facilidade em adentrar nela por conta dessa questão do tempo? Nós não temos a gente não faz as viagens multidimensionais porque nós somos programados. A molécula de DNA, ela está configurada, foi desligada algumas fitas. Nós só temos 2 retorcidas. Então, a gente não consegue. É como se tivesse num DNA, nós tivesse um grampo. Sabe aqueles de mochila, aquele grampo de mochila? Como se tivesse ali. Nós estamos clipados para não poder fazer isso. Sendo que o nosso corpo oferece o hidrogênio, ele pulsa em espiral. E cada espiral equivale a uma dimensão. E além do mais, uma coisa assim muito nova que eu estou trazendo no meu livro Operação Cronos, é que alguns espíritos, eles se reencarnam multidimensionalmente. Não apenas nessa dimensão, mas em outras também paralelas. Então, nós temos toda essa capacidade, né? No seu ponto de vista, Abel, está fora de contexto aqui, mas é uma pergunta que eu acho que é bem interessante fazer, o internauta. O que seria a morte para você? A morte é um desligamento dessa dimensão, simplesmente isso, porque a gente passa a viver em outras dimensões. E se nós estamos encarnados, né, numa outra característica física, a gente continua lá, ou continua numa outra dimensão. E tem assim uma coisa, que o tempo é imprescindível para poder nos fixar na roda de samsara, na roda de reencarnação, que passa assim, a ser um processo dos mais lentos e precários em relação à evolução. Porque quando você reencarna, quando você encarna aqui, você está sujeita à contaminação genética. Você pode se reencarnar numa família que tem um lixo genético tremendo, tem doenças psiquiátricas, tem uso de drogas e mais uma série de coisas. Então, quer dizer, livre-arbítrio entre parênteses. Porque não quer dizer que você tem o livre-arbítrio de mudar. Não, é um processo que poderia cair em desuso. Infelizmente, nós estamos presos à roda de samsara, mas é muito ineficiente para a evolução do homem. Nossa, esse assunto é muito vasto. A Anabel precisa voltar aqui uma hora só para falar desse assunto. Com muito prazer. Porque eu acho que você vai trazer muitas novidades, sabe? Sim, sim. Com todo esse conhecimento de egiptóloga, né, Anabel? Pessoal, você está gostando, né? Olha, nós vamos para um rápido intervalo e fica plugadinho aqui, porque a Anabel eu vou perguntar sobre a viagem no tempo, se é possível, se não é. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com a Anabel Sampaio aqui. Sejam bem-vindos ao Espiazo Buffet, trabalhando com os seus sonhos, realizando as festas de casamentos, debutantes, eventos corporativos, formaturas e muito mais, com a parceria de DJs, decoradores e a opção do melhor cardápio, doces finos, bolos, massas, salgados, refrigerantes e cervejas. Espiazo Buffet, Rua Niterói 65, Centro, São Caetano do Sul, fone 3593-9167. Espiazo Buffet, transformando sonhos em realidade. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, Centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores.
Celi, grande Celi, chefe premiada, filha do famoso Bico Fino, 3 ambientes muito acolhedores e com receitas irresistíveis, trazendo a moderna tendência em alimentação saudável, o Comfort Food. Nada mais é que o sabor que mexe com as memórias e traz uma deliciosa sensação de bem-estar. Buffet self-service aquilo, almoço de segunda a sexta-feira e almoço especial no domingo. Rua Rio Grande do Sul, 425, centro de São Caetano do Sul, ao lado da Avenida Goiás. Estamos voltando aqui para o programa Enigmas, pessoal, com quem? Com a Anabel Sampaio, que é egiptóloga, escritora. Aliás, ela tem um livro aqui, pega para mim, Bel. Vamos falar um pouquinho do Ouro de Ofiro aqui, olha. A Bel tem esse livro maravilhoso, ela tem vários, né, Bel? Fala um pouquinho vários. desse livro. Eu tenho o Ouro de Ofir, eu tenho a Conspiração Anunnaki, Operação Rezos, o Código Secreto de Hitler, todos estão à venda, Livraria Cultura, tá? Mercado Livre, Amazon, em todas as outras livrarias, Martins Fontes. E se quiser também, tem um número do telefone aí, por WhatsApp, você pode pedir o seu livro autografado, que eu terei muito prazer em enviá-lo. Tá? Aqui na tela, pessoal, também o Instagram, os contatos da Anabel, são fantásticos os livros da Anabel, muito pesquisado, estudado. A Anabel esteve no Egito várias vezes, sim, conhece muita gente importante lá, né, Bel? Conheço, eu tenho muita amizade com o pessoal, com o diretor-geral das pirâmides, com o pessoal lá de antiguidades, da Universidade do Cairo. Eu estou, assim, bem entrosada com esse pessoal para receber notícias fresquinhas, né, desses lugares. Aí ela traz essas notícias aqui no Enigmas, para que a gente saiba um pouco mais sobre as verdades tão ocultas ainda. Anabel, mas tem uma pergunta que não quer calar aqui, porque nosso tema foi viagem do tempo. O Vaticano teria uma máquina do tempo? Ela existe mesmo? Existe. Mesmo depois de tentar desacreditar isso aí, que vazou pelo Wikileaks, né? Uhum. Mas o Vaticano... Vou falar um pouquinho do Vaticano para poder dar mais credibilidade. O Vaticano possui uma academia de ciências, que é a Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano, que é uma das das melhores do mundo. E ela possui, assim, vários laureados de Prêmio Nobel de Física saíram dessa academia. Tipo assim, Albert Einstein, Wernher von Braun, que foi o diretor da NASA, e vários outros, né, Enrico Fermino, que participaram dessa academia, que existe desde 1600. E tem uma tecnologia inimaginável, tá? Inimaginável. Até, assim, coisas de ficção, roteiristas de ficção científica não usariam tanto, né, em relação à física. Então, o Vaticano possui condições de elaborar qualquer coisa a respeito de teletransporte quântico. Eles descobriram que os sons e as imagens emitidas são pacotes de energia e elas não se perdem. Elas ficam por muitos anos, até séculos, pairando em algum lugar. E através disso, eles conseguiram desenvolver uma máquina que capta, que é uma máquina, não é que ela viaja no tempo, você consegue viajar no tempo, mas ela consegue sintonizar e assistir aquele episódio, aquele fato em tempo real. Que interessante. E essa máquina é chamada de cronovisor e foi descoberta, parece que em 1949, uma coisa assim. Desde lá, vários, 25 cientistas tops, participaram desse projeto e desenvolveram o cronovisor. Então, parece que tem algumas peças, tem uma peça de Roma, de 164 anos antes de Cristo, que foi elaborada e completada, reconstruída através do cronovisor. Nossa, que interessante. Né? Então, assim, é muito interessante e tem muita coisa. E diz que isso é apenas uma pitadinha daquilo que existe no Vaticano, no que se refere à tecnologia de transporte quântico, teletransporte. Bel, uma pergunta aqui também, que foi mandada por um internauta. O Vaticano teria já conhecimento da presença alienígena? Eles têm contato com esses seres? Sim, muito, muito. Eles têm. E isso vem, sabe, eu vou contar assim, rapidamente uma coisa. A Alemanha, ela tinha esse contato, né, mesmo através da Antártida, daquela base, com entidades alienígenas altamente inteligentes.
E durante a Segunda Guerra, ali os países, quais foram os países que guerrearam junto com a Alemanha? Foi a Itália e o Japão, né? E a Alemanha ajudou muito a Mussolini, a Itália, e ajudou muito o Japão, passando armamentos e tecnologia que ele tinha, não apenas dessas raças alienígenas, mas também eles tinham uma sociedade vril, eles tinham muita coisa ali. O Hitler passou muito para o Vaticano. Então, alguns segredos ele passou para Mussolini. E lá na hora que foi assinar o Tratado de São João Latrão, que entre a Itália e o Vaticano, que a Itália teve que pagar uma indenização muito grande para o Vaticano, foi pago com as patentes passadas de Hitler para Mussolini, para a Itália. Então, muitas das patentes foram para o Vaticano. Então, o Vaticano tem acesso a segredos, assim, e também a todo esse contato alienígena anterior, bem da época de guerra, da Segunda Guerra, né? Falando dos alienígenas, esse ano 2019 é um ano assim muito comentado no meio espiritualista, aí, devido a algumas profecias que Chico Xavier fez. Eu sei que é diferente dos seus estudos, Bel, mas esse ano tem alguma coisa a ver com essas profecias do Chico Xavier, de acordo com as suas pesquisas? Pois é, 2019. eu me preocupo muito com essas profecias e assim, eu procuro estudar bastante para poder ter alguma coisa palpável, né? Eu não gosto muito de falar porque são profecias que embutem medo, sabe, na população. Sim. E assim, tudo que está acontecendo do ponto de vista geográfico e tudo está bem coerente com as profecias. Então, eu evito falar e abordar, inclusive, no meu livro, isso porque eu não quero gerar medo, porque o medo alimenta uma barreira de frequência que a gente tem na Terra, eu acredito né? Nisso também. Bel, muda totalmente. E essa aproximação de alguma civilização alienígena seria a partir desse ano? A partir de quando, pelos seus estudos? Pelos meus estudos, eles sempre estiveram aqui. Estados Unidos, Coreia do Norte, Rússia possuem pactos alienígenas. Em troca de tecnologia alienígena, eles oferecem canteiros genéticos. Como foi no caso da Alemanha, Auschwitz foi nada mais do que um canteiro genético para alienígenas que queriam estudar a genética. Né? Auschwitz, sim, Nossa, Auschwitz então esses também. seres eram meio negativos, né? Sim, muito negativos, né? Então, eles já fizeram um pacto com Hitler. Ele obteve alguma tecnologia, como naves antigravidade, graças a Auschwitz. Isso. Entendeu? Esses seres seriam de onde? De que paragem do universo? Então, na verdade, existe um comando temporal que são os Anunnaki. Né? E os Anunnaki, o comando temporal não é formado apenas pelos Anunnaki que se rebelaram contra a ordem de Lanonadek. Eles têm os Greys, os Retas, todos eles fazem parte desse comando temporal. Então, esse povo, essas raças vieram morar aqui. Tá? Vieram para cá, a trabalho do comando temporal. Eles estão aqui. E eles, assim, de certo modo, eles traem os Anunnaki. Existe um jogo de interesses, tá? Entendi. Então, eles que acabam fazendo pactos com essas grandes nações. Nossa, que interessante. A Bel tem que voltar muito mais vezes aqui, né, pessoal? Tem muito conhecimento. Bel, tem mais uma perguntinha aqui. Vamos ver aqui, pessoal. Houve uma queda de um avião da Malásia, né? Que até hoje... 2014. 2014 parece que o Texas investiu 75 milhões de dólares, ou bilhões de dólares, na busca por essa aeronave e não foi encontrada nada. Existem alguns resíduos, algumas notícias, que achou uma parte, que achou outra, que não achou a outra. Eles falam, mas não confirmam que é do avião. Também, né? Sim, que estava... pois é, eu vou falar não especificamente dessa aeronave, que pode também ter acontecido o mesmo que acontece no Triângulo das Bermudas. O que acontece no Triângulo das Bermudas? Que desaparecem navios, desaparecem aviões, desde muitas décadas atrás. O oceano, ele é capaz de soltar bolhas de metano. E o metano, ele produz mais energia do que o gás carbônico. Então, ele é assim, quando libera as bolhas do fundo do mar, forma como se fossem colchões energéticos sobre o mar.
Onde tem massa, segundo o Albert Einstein, onde tem energia, a energia equivale à massa, como se fosse um peso. Não tem, vocês nunca viram aquela da física, que o tempo, ele curva o espaço-tempo de acordo com a massa? A mesma coisa acontece com a energia. Então, o que acontece? Há uma curvatura do tempo e ele acaba o quê? Engolindo. Ele acaba sugando, porque ele dobra o espaço-tempo, ele vai colidir com uma outra dimensão. Então, desaparecem aviões e navios por causa do gás metano. E tem uma coisa muito interessante, porque eu ando estudando muito gás metano. Disse que existem muitos avistamentos perto de currais, tá? Perto de áreas que contêm muitos bois, muito gado, né? E isso se deve ao metano, porque no processo digestivo do gado, ele libera metano, tá? Então, o que acontece? Na hora que entidades extraterrestres vêm aqui para a Terra, eles procuram vórtices eletromagnéticos para eles poderem fazerem adaptação, não só de gravidade, como eletromagnética. E eles procuram o metano. O metano favorece, ele abre uma lente gravitacional, o que seja isso, uma propulsão, tá, de vórtices eletromagnéticos contrários. Então, o metano também ajuda entidades intraterrestres e extraterrestres conseguirem adentrar nessa dimensão, na Terra. Né? Porque tem um efeito de gravidade também muito grande, que se entrar em qualquer lugar, eles podem virar pó, podem ser moídos, porque eles não estão acostumados com a força, com a gravidade e com a força eletromagnética do nosso planeta. Ô Bel, no momento atual, onde está acontecendo tantos problemas no nosso planeta, né? Tantos problemas aí com barragens, etc. e tal, qual a mensagem que a Bel, que tem todo esse conhecimento de física quântica, de egiptologia, o que nós estamos errando, o que nós estamos repetindo no seu ponto de vista? Eu acho assim, a mensagem que eu tenho para poder falar é que a humanidade precisa emitir mais amor. A gente precisa mudar essa configuração, todo esse desastre, tudo isso através do que? Mais solidariedade, mais amor, emanar amor para o próximo, mesmo aquele que te prejudica. A gente tem que aprender o exercício do amor, porque isso pode mudar tudo. A gente tem uma das barreiras, né, do inconsciente coletivo, e isso tem uma repercussão muito grande nos fatos e nas ocorrências do nosso planeta. Essas calamidades e tudo isso, a gente pode mudar com sentimento, com emoção. Bel, nós estamos aqui em 2019, como nós falamos já de um monte de profecias, etc. e tal. Do seu ponto de vista, quando que os ETs irão chegar para um contato massivo? Ou seja, eles estão aqui, mas quando eles vão se apresentar para a humanidade? Você já viu que há toda uma preparação para que isso ocorra. Eu acho assim que nos bastidores há uma pressão alienígena para que as nações falem, se abram. Não é que eles vão chegar em massa e vão aterrissar aqui, porque eles já estão aqui em contatos. Eles não têm interesse de falar assim, Anabel, tudo bem? Tanto que eles não têm esse interesse. Eles têm interesse o quê? Na nossa genética. Né? Então, assim, eles pressionam, eles estão num ponto que eles estão pressionando as grandes nações. Quando é que vão avisar? Você vê que já tem teve o filme do ET, já tem alguns outros filmes que, de certo ponto, preparam a humanidade. Mas vocês querem que eu seja bem sincera? A humanidade não está preparada para isso ainda. Vai demorar um pouquinho no seu ponto de vista? Eu acho, no meu ponto de vista, sim. Bom, pessoal, é uma delícia falar com a Anabel. Você está gostando, né? Bom, Anabel, fica o convite, né? Para você vir falar um pouco mais conosco, lançar o seu livro, né, Operação Cronos. Que em breve, né? Agora em fevereiro vai estar. Eu estou prometendo, mas é que eu estou melhorando um pouco ele. Eu sou um pouco perfeccionista, então... mas em fevereiro o livro será lançado. E esse livro ele vai abordar sobre essa questão do tempo. Do tempo, vai bem focado em universos paralelos, em tempo, em toda essa configuração do tempo no nosso corpo, essa coisa do passado está sendo mudado, viagens no tempo, eu vou falar tudo que eu sei, tudo. Bom, quem quiser, os livros da Anabel estão aqui na telinha, né? O telefone dela também, Anabel também vai dar o seu autógrafo, vai mandar com uma dedicatória. Pessoal, eu
digo para vocês, eu já li alguns livros da Anabel, é fantástico, sabe? Vale muito a pena, essa mulher tem muito conhecimento e convido você, Anabel, a retornar no Enigmas. Será um para que a prazer. gente possa entender um pouco mais sobre esse assunto. Bom. Gratidão, Anabel, honra enorme estar contigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, um beijo muito grande no coração de todos vocês e muito obrigada pela oportunidade. Gratidão, nós aqui do Enigmas, quero agradecer aos 6 milhões de acessos que nós temos em nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube também, do Cron TV. Clica lá, Cron TV no YouTube, tem todos os vídeos, são mais de 1.600 vídeos. A Anabel deve estar nos 50 vídeos lá, pelo menos. Então, assim, tem muita gente boa falando a verdade, divulgando informações sérias. Porque no Enigmas é assim, aqui você vê o invisível, ouve o inaudível e acessa o que dizem que é impossível. Então, vem com a gente aqui, nessa jornada. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas.